Muito bem, estamos de volta e olha que interessante. Alguns estudos indicam que 4 em cada 10 casais que vivenciam dificuldades para engravidar não têm nenhum problema fisiológico. Segundo médicos, fatores emocionais podem ter uma parcela de culpa em alguns quadros de infertilidade. Mas qual é a relação da infertilidade e das nossas emoções? Acompanhe agora no Claramente. Olá, pessoal de casa, muito bom estar com você de novo aqui no Claramente. A infertilidade é causada por uma variedade de fatores. Dentre eles, e do ponto de vista de alterações biológicas, estão a síndrome do ovário policístico, endometriose e homens com baixa quantidade de esperma. Porém, cientistas têm verificado a importância do fator emocional na dificuldade para engravidar. Vamos dar uma olhada nisso agora aqui no Claramente. Não é raro que num casal que tenta ter filhos por vários anos se tome a decisão de adotar uma criança e depois da adoção acontece a gravidez. Isso possivelmente pode ser explicado pela diminuição do estresse após adotar uma criança, sendo que essa redução do estresse produz reações neuroendocrinológicas no casal. E temos que compreender que decidir ter um filho é algo sério, porque envolve muita coisa na vida do pai e da mãe. Por isso, é importante que o casal esteja em harmonia quanto a querer um filho. Se o marido ou a esposa não está ainda decidida a ter uma criança, é melhor esperar para que chegue o momento apropriado, que é quando ambos queiram. E aqui é importante aguentar possíveis pressões de parentes e amigos para ter um filho. Você pode responder com firmeza e educação que terá um filho quando for o melhor momento para você e para o seu cônjuge, já que esta é uma decisão que compete ao casal tomar. Mas muitas vezes a pressão para engravidar vem da própria pessoa que quer o filho. Nesse caso, a mulher que quer engravidar pode se tornar muito estressada e tensa sobre isso, e esse nervoso prejudica a concepção. Muita ansiedade prejudica a fisiologia, ou seja, como o corpo funciona. Quanto mais uma mulher, junto ou não com seu marido, fica tensa, nervosa, ansiosa, angustiada para ter que ter um filho, mais provável é que ocorra algum impedimento fisiológico para a fecundação. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menos estressada a mulher ficar, quanto melhor conseguir crer que seu organismo funcionará bem, quanto mais confiar na natureza, no Deus da natureza, mais provável é que engravide. Claro, desde que sejam afastados, os diagnósticos clínicos irreversíveis que impedem a concepção. Alguns estudos verificaram que as mulheres inférteis tendem a ter uma personalidade mais dependente, são mais ansiosas do que as mulheres férteis e apresentam conflitos quanto à sua feminilidade e medo associado com a reprodução. Nos homens se tem verificado que existe mesmo uma relação entre estresse emocional e oligospermia, ou seja, a presença de pouco esperma. A impotência produz estresse no homem, o que contribui para a infertilidade também. Estudos sugerem que cerca de 10% da infertilidade pode ser parcial ou completamente explicadas devido à impotência, que é uma disfunção sexual masculina. Hormônios como a prolactina, adrenalina, cortisol, endorfinas, serotonina, entre outros, afetam a ovulação e podem ser alterados devido ao estresse. Esse estresse pode ser resultado da infertilidade ou de abortos frequentes. E já que a infertilidade é experimentada pelo casal como uma tensão emocional bem grande, o apoio psicológico, a psicoterapia profissional é indicada como parte do tratamento. Esse tratamento pode resultar na correção do que produzia infertilidade ou pode ser usado para ajudar o casal a aceitar a perda e a impossibilidade de engravidar pela doença, por causa de uma doença física que a pessoa possa ter.
A infertilidade cria uma ansiedade extra, porque o casal fica com perguntas do tipo assim: o que está de errado com a gente? E cada um pode questionar também pensando assim: será que o problema é meu? Será que eu nunca vou poder ter filhos? Como será se eu não puder? Será que eu sou estéril? Então, depois de tentar muito, sem sucesso, pode surgir tristeza e até depressão em alguns indivíduos. Mas a emoção mais encontrada é o medo. Medo de não engravidar, medo de ser infértil, medo de ter problemas no casamento por causa disso, medo de ser alguém doente. As mulheres, em geral, aceitam melhor o problema da infertilidade, enquanto que os homens tendem a ver isso como uma vergonha para a sua masculinidade. Mas, na verdade, pode ocorrer com ambos uma série de sentimentos, além da ansiedade e medo, podendo ser culpa, frustração, inveja, vergonha, desesperança e também raiva. Dois médicos ginecologistas e obstetras pesquisadores, Michelle Seibel e Melvin Taymor, do setor de endocrinologia reprodutiva do Hospital Beth Israel, da Faculdade de Medicina de Harvard, publicaram um trabalho científico com o seguinte título: Aspectos emocionais da infertilidade, no qual comentam que de 40% a 50% dos casos de infertilidade podem ser relacionados com fatores emocionais e que parece que alguns casais possuem traços de personalidade que favorecem a inabilidade para conceber. Por exemplo, os casais inférteis possuem uma postura mais ambivalente quanto a crianças. Ambivalente significa uma mistura de emoções. Quer e não quer, deseja e não deseja, gosta e não gosta, sim e não. Eles citam autores que verificaram que as mulheres inférteis são diferentes psicologicamente das férteis. As inférteis tiveram mais diagnóstico de psicose do que as férteis e mais perturbações emocionais comparadas com as férteis. Além disso, uma maioria de mulheres inférteis tiveram mais desajustes psicossexuais e homens também. Por outro lado, alguns cientistas se perguntam se a infertilidade produz problemas emocionais ou se problemas emocionais perturbam a infertilidade. Verificou-se que o suicídio é 2 vezes mais frequente em pessoas de casais inférteis do que inférteis, devido à desesperança e o estresse. Mas parece que o consenso é que problemas emocionais com mais frequência são o resultado da infertilidade e não o contrário, ou seja, elas não causam a infertilidade. Um cientista e equipe verificaram que homens podem ter 4 tipos de causas de infertilidade. Primeiro, a impotência. Segundo, ejaculação falsa. Terceiro, ejaculação retrógrada, que é na qual ela é feita para dentro do corpo e não para fora. E quarto, oligospermia, que, como eu disse, é uma pouca quantidade de esperma. O homem pode ter azoospermia, que é uma ausência de espermatozoide no seu esperma. A situação de um casal pode ficar tão tensa quanto a infertilidade que eles passam a ter muito estresse na hora de terem relações sexuais, porque na cabeça deles, ao invés de existir um relax para fazer amor, surge uma tensão para ter que fazer um bebê. E esta tensão pode prejudicar a fisiologia da concepção. Por exemplo, o excesso de produção dos hormônios catecolaminas prejudica a atividade do óvulo fecundado na trompa. O estresse pode afetar os nervos do útero, das trompas e dos ovários, prejudicando a ovulação, o transporte do ovo e a implantação dele no útero. Uma equipe de cientistas liderados por S.S. Ian descreveu que muitas pessoas com problemas numa região do cérebro chamada hipotálamo tiveram falta de ovulação crônica. E esse problema surgiu após complicações psicossexuais e traumas ambientais ocorridos antes ou em torno da puberdade ou no início da adolescência. Se você luta com problemas de infertilidade ou conhece alguém assim, cuja causa não parece ser física, está indicado procurar aconselhamento profissional para corrigir possíveis problemas com relacionamento conjugal, dificuldades sexuais, ansiedade excessiva, estresse exagerado e estágios depressivos. Procure ajuda se for necessário. Por hoje é isso que eu queria compartilhar. Até breve, se Deus quiser.
Muito obrigada, Dr. César, como sempre, muito bom, claramente. Bom, a seguir, depois do intervalo, você vai aprender a fazer com a gente esse queijo de mandioca, uma opção saborosa e saudável para você fazer os lanches aí da sua casa. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.